Estou voltando com a segunda e última parte desse vídeo do meu cantinho de café. Demorei um pouquinho devido a algumas situações, gente. Nem tudo corre às vezes na vida como a gente precisa, gostaria, escolhe, não é? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O relógio de Deus não caminha junto com o nosso. Temos que aguardar as oportunidades. E graças a Deus por isso, ainda estou tendo a oportunidade de trazer para você esse segundo vídeo, tá? Na verdade, do café, esse é o último, tá? Agora, o pãozinho eu trago depois, gente. Infelizmente ficou um vídeo longo demais, não deu para trazer logo com o pãozinho também. Eu quero pedir desculpas, estou sempre pedindo desculpa, né? Graças a Deus que a gente tem a oportunidade de pedir desculpas. Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã e vamos aqui para essa pintura. Com o amarelo ouro, diluído, pouquíssimo ainda ponho clareador. Porque agora eu venho, estou com o pincel, tá? Número 2 da Condor, usadinho, velhinho, mas aqui pra gente é necessário a gente fazer esses acabamentos com pincel pequenininho, tá? Aqui eu estou com o amarelo ouro, clareador. É o mínimo, tá? Porque com a base que a gente já passou, a gente complementa aqui, olha, a quantidade de tinta necessária para o nosso tecido, tá? Aqui é o amarelo ouro. Quando a gente vai fazer um suposto dourado, a gente não pode inventar cores. A gente tem que trazer para nossa pintura o que a gente vê na peça, tá? Aqui é o amarelo ouro e pra cá eu passo depois, que é pra não secar totalmente, tá? Agora eu venho com o marfim. O marfim é a base para tinta branca, tá? A gente faz uma base com o marfim e depois a gente, onde for preciso tinta branca, a gente vem e passa por cima. Aqui, ó, é o marfim, pego por aqui. Olha, a cerda desse pincel tá bem molinha, bem gostosinha pra gente trabalhar, tá? Depois eu venho e refaço, se for necessário, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Olha, marfim. Não avanço totalmente pra cima desse amarelo ouro, tá? Marfim aqui. Aqui limpo o pincel e venho, olha, trabalhando sobre o marfim. O amarelo canário, eu vou dividir um pouquinho esse amarelo ouro que eu passei com um pouquinho do marfim. Então, veja que eu vou trabalhando aqui sem cobrir uma tinta e nem a outra, tá? Aqui bem pouco, aqui bem pouco. Aqui ele é um pouquinho mais amarelo, eu venho nesse pedacinho apenas e refaço esse amarelo ouro. Porque a verdade aqui, a vida que dá é o amarelo ouro, né? E é sobre esse amarelo ouro que eu vou passar o siena natural. Olha só, acertei o amarelo ouro e vim jogando aqui pra cima do marfim, do amarelo canário e vamos fazendo essa linda cor. Agora, com o mínimo do sépia, bem pouquinho, vou botar aqui também, que é pra você ver que realmente é pouquíssimo, tá? Ó, espalho aqui. E vou passar sobre esse siena que eu passei aqui, ó. Passo ali, lá jogo, já passo logo aqui um pouquinho também, passo aqui logo também. Passo aqui. Eu venho trazendo sem avançar para cima dos amarelos, né?
E como vai ficando lindo essas cores. Olha o pingo mesmo de tinta, tá? Pega um pouquinho aqui, deixo. Pega um pouquinho aqui, deixo. Pega um pouquinho aqui, deixo. Pego um pouquinho aqui, deixo. Aqui eu só vou sujar. Olha, aqui não entra o marfim, tá? Um pouquinho do amarelo canário, de tão mínimo que é. Olha, apenas aqui, ó, no comecinho, é um pedacinho apenas aqui, aqui, aqui. Vou limpar o pincel aqui. E vou limpar o pincel aqui. E vou limpar o pincel aqui. Com o siena ainda, eu refaço aqui esses pedaços que são com o siena puro. E siena, siena, com o amarelo ouro sobre esse siena aqui, ó, dessa, tá vendo, ó, desse risco. Antes que essa que eu passei seque, eu venho com o amarelo ouro sobre esse siena, mas olha, é um pingo mesmo também. Aqui tudo é um pingo, é um desenho pequeno, tá? Clareador. E vou passar aqui pouquíssimo, tá? Aqui então ainda é menos, olha. Fazer aqui uma divisãozinha entre esse pedacinho que eu, entre esse tom aqui e esse pedacinho que eu passei aqui, eu venho com um pouquinho do canário, tá? Olha, é um mínimo mesmo, olha só, tá? Esse amarelo canário também, um mínimo eu passo, olha só, aqui e aqui. Ainda sem secar, a parte que eu venho com a tinta branca, eu passo com esse pincel também. E veja que eu vou, olha, circular aqui esse pedacinho. Passei, limpo o pincel, porque eu vou trazer um pouquinho dessa tinta pra cá, gente. É um mínimo, viu? Que ficou um degradê, né? E essa aqui eu já não passo em todas como eu fiz na primeira. Eu passo um de cada vez, porque eu preciso que elas sequem juntas, tá? Olha, passei mais nesse cantinho. E esse pincel aqui para isso dá, porque já tem uma base, né? Para pintar direto, gente, no tecido, eu não te aconselho, tá? Usar esse pincel de cerda muito mole. Quando você fizer a primeira pintura, deixe esse pincel para fazer acabamento, porque o pincel de cerda muito mole, ele não cobre as tramas direito não, tá? Olha, para que tenha uma linha aqui embaixo só no tecido puro, porque esse aqui também é tinta branca. Vou passar aqui, olha, o mínimo também, limpo o pincel e espalho, ó. Pouquinho, não tomo todo o espaço dessas tintas que já estão. Ó, quase não dá nem pra ver, tá? Faço aqui também mais nesse comecinho. Aqui o mínimo, pouquinho. Aqui também. Eu venho com uma tinta branca, aonde for bem branquinho, eu refaço. Aonde não for tão branquinho, não precisa, se você não achar necessário aí na sua pintura. Um pouquinho do clareador sem borrar, né? Porque eu já borrei ali. Já preciso de um pincelzinho pequeno. E eu volto para esse de cabo vermelho, que ele é bem pequenininho. É o 0, tá? Vou refazer esse pedacinho aqui que é bem branquinho.
Nesse pedacinho, eu venho com ele meio deitado, porque ele fica ainda mais fininho. Aqui. E veja como é um risco. Pode até vir com o pincel de contorno, se você desse detalhe da alça dele. Com este pincel da Condor, ele é da Cerda Longa, é o 0 também, tá? Venho com ele, porque eu sigo acertando esse aqui, ó. Então, faz assim, vai trocando de pincel, até você conseguir um pincel que você possa trabalhar. E eu venho com ele também acertando, porque ele é bem certinho aqui, tá? Olha, aqui eu vou acertar. Ali eu borrei, depois venho acertando também. Não tem como. Acontece a gente borrar mesmo pelo tamanho, tá? Como eu falei, é tudo muito pequeno aqui, gente. Muito pequeno. Venho contornando bonitinho. Ele precisa ser aqui bem redondinho. Acerto aqui. E assim a gente vai catando aqui, cantinho por cantinho, tá? Aqui eu estou com o sépia, tá? Acerto aqui. Molho o mínimo no clareador. E essa pontinha com o sépia vem aqui, ó. Avanço o mínimo aqui pra cima. Pouquinho do sépia. Limpo o pincel. Com um pouquinho da tinta preta, misturo, pego com o pincel em pé, molhando apenas a pontinha das cerdas, porque eu venho acertando agora ao redor de tudo isso aqui. Cuidado para não borrar a tinta branca, tá? Aí eu venho passando aqui, tá vendo? Olha, nesse pedacinho, nesse ladinho aqui dessas misturinhas que eu fiz com o suposto dourado, tá? Esse pincel aqui de cerda macia já não dá muito para isso, então eu volto para um pincel de cerda mais ou menos, tá? Veja que a gente troca de pincel conforme que, ó, viu que eu borrei aqui também? Olha, com o pincel limpo, eu acerto. Lavo o pincel e venho tirando o excesso, até porque aqui é uma mistura de tinta forte, né? Olha, ele vai ter esse contorno, vou botar aqui um pouquinho do clareador. Ele vai ter esse contorno ao redor de todo esse quadro, tá? Olha. Vou acertando. Gente, isso aqui, às vezes, a gente precisa virar um pouquinho o pincel, tá? O pincel não, desculpa aí, gente. Às vezes, a gente precisa virar um pouquinho o tecido, a tábua, né? Pra poder a gente se encontrar melhor. Senão a gente, às vezes a gente fica quase deitada aqui em cima. E com
a gente botando a tábua de acordo, a gente consegue melhor efeito aqui, tá? Para nós, tá? Para nossa coluna. Pra gente não ficar preocupada de borrar, porque a posição atrapalha. Desse jeitinho, eu vou contornando tudo aqui. E acertando, tá? Porque é redondinho isso aqui. Contornei ao redor de toda essa tinta branca. Já aproveito mesmo essa misturinha. E já dou um acerto aqui. Aí a gente já vem olhando onde precisa, onde não precisa, tá? Com o sépia, eu vou contornar aqui. Volto com a tinta preta sobre esse sépia. Agora estou com a tinta preta puro. Vou acertar aqui, venho já contornando aqui, ó. A gente até se perde, né, de tanta tinta. Olha, venho acertando aqui. Aqui eu estou com a tinta preta, tá? Ele tem aqui, ó. Quando eu chego nesse pedacinho aqui, ele vem arredondado. Aqui ele é bem redondinho aqui, ó. Deixei pra fazer isso agora pertinho de você, porque é detalhe bem pequeno. Com a tinta preta, clareador, eu arredondo aqui. Ó, isso aqui é redondinho, tá? Assim. Beleza? A tinta preta e clareador, venho daqui, ó, dou uma subidinha aqui, ó, e volto pra aqui, tá? E veja, né, que bonitinho. E acerta aqui agora. Ele tem um detalhezinho que vem daqui, ó. Deixar para acertar esses mínimos detalhes, tudo no finalzinho. Com a tinta preta puro, bem pouquinho, gente, apenas na ponta do pincel. Eu vou pegar daqui, venho trazendo também, olha. Só um pouquinho, pegue um pouquinho toda hora para não pegar demais, porque a gente aqui está trabalhando com a tinta preta, não é? Então, olha, peguei, acerto aqui. Continuo com o pincel número 2. Com ainda essa tinta preta, vou pegar, olha, daqui, dessa, vou avivar essa tinta preta aqui, ó, passando por cima desses amarelos que eu fiz aqui. Tá? E você pode pensar, poxa, por que já não fez só já assim? É porque ficam detalhes que a gente só descobre desse jeitinho, tá? Fazendo assim. Então, olha só. Quando secar, vai ficar aquela manchinha longe, tá? Mas é como eu vejo. E quando a gente vê, a gente vem tentando trazer para nossa pintura detalhe por detalhe. Aqui também estou passando o pincel sujo, olha, sobre a misturinha da tinta preta com o sépia. Lembra, né, que eu passei depois um pouquinho aqui do sépia, bem pouquinho, ponho aqui, ponho o clareador, porque é um mínimo aqui. Olha, vou fazer bem fraquinho, porque eu vou trabalhar agora sobre... Olha, limpei no pano, deixo aqui, limpo no pano e vou contornar também isso aqui, ó. Ainda com essa sujeirinha mínimo, eu vou, ó, acertar aqui também.
Por quê? Esse aqui é meio russo, tá? Não é uma cor tão certinha, marcadinha. Ele é meio russinho. E vou fazer aqui, ó, manchinha apenas, tá? Afinal, estamos falando de um café, né? Uma manchinha mais forte lá, uma manchinha mais forte cá. Deixo tudo aqui e venho manchando, é manchadinho mesmo aqui, tá? Esse pincel aqui apenas, eu vou acertar aqui, ó, porque aqui é certinho, tá? Ó. Nem tô pegando um pincel maior, vou fazer com esse aqui mesmo. Clareador. E vou fazendo aqui um lugarzinho que seja mais sombreado. Mas olha, o movimentozinho suave, delicado que eu venho fazendo com o pincel. Esse pincel é fraco, não aguenta esfumaçar, tá, gente? Por isso, se você achar necessário, pegue um pincelzinho mais firme, mais reforçado. Porque aqui já teve uma base, né? Aqui tem uma base. E eu posso trabalhar com esse pincel aqui sem esforçar. Porque já tá pintado a trama. Aqui são detalhes que eu estou fazendo. Acabamento, tá? Aqui pra lá, tiro de lá pra cá. Clareador no sépia. Vou contornar isso aqui. Sem acrescentar minha pintura, quase que eu pego. Se é um monte de tinta assim perto, a gente tem que estar muito atenta, senão a gente troca de tinta sem perceber, tá? Eu vou acertar aqui, ó. Certo aqui também. Vou pegar um pouquinho do sépia puro. Mas vai ficando manchadinho também esse pedacinho aqui, tá? Com a tinta preta sobre o sépia. Isso também, ó. E agora, olha só, vou trazendo essa sujeirinha aqui pra cima, tá? É o mínimo. É o mínimo mesmo. Um pouquinho do sépia, um pouquinho da tinta preta, um pouquinho do clareador. É um contorninho aqui, olha, bem redondinho, olha só. Bem redondinho mesmo, tá? Aqui. Redondo, Dagmar. Isso aqui não é redondo, né? Aqui também. Vou aqui acertar também. Estou com o pincel de seda longa. E tem um detalhezinho aqui. Ele tem um contorno aqui. Esse contorno, esse primeiro que eu passei aqui, eu venho descendo com ele pra cá. Aqui ele é mais bicudinho. Acerto aqui também.
Aí eu vou pegar aquele pincel 0 da Condor e esse contorninho que eu passei aqui dentro com esse de fora, eu vou, olha, sujar aqui, ó, sem pegar mais tinta, tá? Pego só um pouquinho do clareador para me ajudar. Olha, já secou aqui, gente. Hoje aqui tá calor. Olha, é sujinho mesmo isso aqui, tá? A mesma sombra que eu fiz aqui pra dentro, né? Esse aqui eu fiz pra dentro do coador. Esta aqui eu faço, olha, pra parte de fora. Veja, vou pegar clareador, gente. Tá secando aqui, ó, rapidinho. Hoje tá quente, tempo que eu não vejo assim esse calor. Olha, vou fazendo esta sujeirinha aqui. Limpo o pincel, pego um pouquinho mais do clareador limpo, porque eu vou produzir uma cor aqui com esse clareador, tá? Olha só. E agora eu só venho sujando pra cá, bem perto aqui, ó, desse contorno, tá? Mas essa tinta branca que eu passei fica ali, eu não apago ela. E vou acertar um pouquinho mais aqui. Aqui. Mais pra cá. Vou manchando aqui, tá? Apenas com o clareador, que nada, apenas nessa sujeirinha que já não tem mais. Vou sujar aqui também. É assim que eu vejo ali, tá? Na minha foto de referência, e eu venho acertando com uma tinta branca pura, tá? Eu vou contornar essa cor aqui, ó. Eu vou dividir esse mini contorno que eu fiz aqui com essa tinta branca, mas não pode apagar todo. A tinta preta é um mínimo, tá? Ó. O mínimo mesmo. Um milhão de detalhes lindos de fazer, gostoso demais. Vou trazendo pra cá. Vou trazendo pra cá. Vou trazer um pouquinho mais. Quando a gente vai fazendo o café, ele não sai totalmente da cor do pó. Mas aqui eu vou jogar uma coisinha que eu espero que fique legal nesse café, tá? Estou com o ocre ouro, bem pouquinho mais clareador do que o próprio ocre. E vou preencher esse pedacinho aqui. Não preencho todo. Veja que eu faço umas manchinhas lá, outras manchinhas cá. Sem lavar o pincel, que não tem tinta nenhuma aqui, eu venho com o sépia, tá? Ó, bem ralinho, bem diluído. E vou preencher aqui também, fazendo manchinha também, olha só. Manchinha lá, manchinha cá, nada marcado, apenas contornado, tá? Porque é uma pintura. E sendo uma pintura, eu preciso determinar aqui, né? Que é uma pintura, é um detalhe mais aparente aqui pra mim. E veja que eu venho deixando manchinha também. Olha só, vou passando também por cima desse ocre ouro.
com a tinta preta, venho fazendo também batidinha sobre esse ocre com marrom café. E marrom café nada, gente. Olha onde que eu tô vendo marrom café aqui. Ocre ouro. Olha, aí faço tipo uns risquinhos, né? Ó, quando o pó de café vem umedecendo, vai ficando aqueles riscos, aquelas coisinhas. Mínimo do clareador. Ajudo aqui, ó, para ficar ainda mais manchado com o clareador, tá? Olha só. E assim vem todo o coador, aonde passa o pó, olha só. Não posso botar muita tinta preta aqui não, tá? Preciso seguir a base com o mínimo ladinho do pincel. Contorno aqui também bonitinho, né? Agora a gente vai acertando pedacinho por pedacinho, tá? Mas é um pó de café, né? Quando tá passando, né? Pode reparar que ele não cai direto assim, aquela barreirinha de café. Ele vem se espalhando, depois acaba se unindo em um só. Em um só caimento. Com essa sujeirinha aqui ainda. Com um filetinho desse aqui, ó, quase nada, clareador, vou fazer uns bordadinhos por aqui, tá? Ó, que às vezes fica, né, aquela meio transparente assim, meio transparente. Lá pra cima não, tá? Mais aqui. Eu venho com o terra queimada, vou preencher agora todo esse pedacinho, até mesmo sobre aqui essa tinta branca, essa marca branca, com o terra queimada. Pinguinho da tinta preta, eu vou fazer só batidinha agora, olha, com a tinta preta, tá? Passo por cima do pedacinho da colher. Aqui tem pouca tinta, tá? Não pode botar muita tinta aqui não, senão vai ficar uma tintada só. Lavo o pincel. Antes que seque tudo isso, vem com a tinta branca, olha. Um pouquinho também, ralinha. E vou trabalhando aqui. Com a pontinha do pincel, um pincel que você tem aí maior, assim, ó. Mas aqui não é o caso, então, ó. Isso aqui normalmente é quando não está caindo o café aqui dentro, o café de a espuminha fica tudo emboladinha. Olha só que bonitinho, né, ó. Ela já faz o contorno, veja, ó. Ó. Aperta o pincel, porque já faz o contorno certinho. Se você quiser fazer menor, pegue o pincel menor, tá? Essa espuminha vem só até aqui, porque o café está caindo ali, né? Mas com o pincel sujo, sem pegar tinta, eu vou aqui dar uma sujeirinha aqui, ó. Uma sujeirinha aqui, vê? Tô seguindo as marquinhas que eu fiz logo no comecinho, né? Você lembra? Marquinhas que eu fiz branquinhas primeiro estão ali de fundo, né? Ficou sendo um fundo, uma base para essa que eu fiz agora, tá bom? Então, gente, é isso. Agora, eu vou pintar o cabinho dessa colher de pretinho. Faz de conta que é uma madeira pretinha, né? Eu tenho, é lindo, eu gosto muito. Combina, né, o talher. A tinta
preta. Vou até pegar lá o meu garfo para ver o cabo se tem algum detalhe aqui que eu possa trazer para aqui, tá bom? Peguei o pincel número 2 com a cerda mais firme, porque tem detalhe que precisa ser com o pincel mais firme, tá? Aqui, por exemplo, eu fui lá, peguei um garfo meu, ao invés de pegar a colherinha, né, peguei o garfo. Mas dá no mesmo, o desenho é o mesmo. Ele tem, ó, um detalhe aqui, vou fazer aqui. Nesse caso aqui, eu preciso de um pincel de cerda firme, para ele bater no tecido e deixar só a tinta que eu quero, tá? O pincel de cerda molinha, ele não faz isso, né? Ele é meio rebelde. O pincel de cerda macia é rebelde. Tô seguindo exatamente o que eu estou vendo aqui no cabo do meu talher, tá? Como ele está assim, não tá logo bem reto aqui, esse aqui, ó, tá certo, tá? Não está torto. E aqui eu pego um pincelzinho de contorno, pego a tinta preta, mínimo também. Oi, nem quer vir? Oi, vem, filhinho, oi. Ó, mínimo da tinta preta, molho no clareador para me ajudar a espalhar ali. Limpo num pano e vou passar sobre essa tinta branca, olha só. Faço a mesma, a tinta está no pincel voltada pro pano todo, tá? Ó. E veja como eu consegui fazer quase o detalhe que tem ali no meu garfo. Agora, com esse mesmo pincel, eu vou acertar esta tinta aqui em cima. E olha o tamanho do contorno que eu vou deixar ali, gente. Olha, incrível, né? Mas precisa ser assim, tá? Aqui também, desse ladinho. Viu que eu não cobri toda a tinta preta, a branca? Pois é, né? Ali, ó, ficou um contorninho. Olha que lindinho. Agora, eu trago esta tinta pretinha até aqui, porque a parte da colher está dentro do café. Então, eu sigo com ele até ali, aqui, ó, tá? E aqui eu venho com o pincel pequenininho contornando também, tá bom? Depois venho com o pincel fininho, ou esse ou o menor, e contorno toda essa colherinha. Mas aqui eu preciso, ó, tá? Que a colher tá dentro do café. Então, mais uma arrumação aqui. Eu vou arrumar isso aqui com a tinta branca também, mas espero secar essa para não borrar. Esse pedaço todo aqui está no tecido puro, sem nenhuma tinta. Eu vou preencher todo esse pedaço com a tinta preta, tá? Estou buscando seguir bem perto dali, da minha foto de referência, do meu desenho original, tá? Então, eu preencho todo esse pedaço aqui com a tinta preta, com um pouquinho, veja como ela realmente está ralinha. Botei esse pouquinho da tinta branca, com o cantinho do pincel vou pegar tinta preta, porque eu preciso, como eu falei, de uma sombra aqui nessa xícara, que é para eu poder trabalhar, né, luzes e sombra direitinho. Então, veja que ficou, olha, bem ralinho aqui, tá? Não é nada muito, gente. Pego o pincel, limpo no pano e vou trabalhar aqui um pouquinho, olha,
com esse cinza bem clarinho. Veja que eu não usei tinta cinza aqui, né? Mesmo o cinza feito com a tinta preta e a tinta branca, tá? Vou trazendo pra cá, vou acompanhar aqui o desenho dela. Tá muito clarinho? Pego o mínimo a mais da tinta preta, quase nada. Limpo o pincel no pano e vou acertar aqui. Agora tá bom. Então é assim, faz a misturinha, vê se está bom. Se achar que tá fraco, põe mais tinta preta. Se achar que tá muito muito forte esse cinza, põe um pouquinho da tinta branca. Agora venho aqui, olha, com o pincel para lá e para cá, pego nesse pedacinho, subo aqui porque é o desenho que eu vejo na xícara, lavo o pincel e vou espalhar essa tinta aqui. Veja que assim ela ainda fica mais clarinha, tá? E também vou trabalhar sobre essa aqui. Venho descendo devagarzinho, olha só como eu venho trazendo um pingo dessa tinta aqui para baixo. Sujo só um pouquinho mais, limpo no pano e vou caminhar com essa que eu passei aqui, olha, primeiro pra cá, é mínimo, tá? Olha só. E agora, aos pouquinhos, com o pincel flutuando sobre o tecido, eu trago pra cá também, veja. É uma sombra leve. Não lavo o pincel, não limpo nada, apenas essa sujeirinha que está no pincel, eu faço desse lado aqui, olha, também. Tá? Mas não pego mais tinta, é o pincel mesmo sujo, porque é manchinha apenas. Espalho bem, beleza. Eu venho aqui fazendo como se fosse a sombra desse açuquinha nessa xícara. Pouquinho mais, e é com esse mesmo, tá? Essa mesma misturinha da tinta preta com a tinta branca. Eu vou limpar o pincel. Este açuquinha me deu aqui uma sombra e eu vou seguir aqui, ó, passando os pedacinhos sobre esse tomzinho aqui do amarelo, né? Que eu preciso de escurecer um pouquinho ali. Olha, gente, quase nem... Vou até botar aqui, ó, que é pra você ver como é nada, tá? Olha, clareador, sujo aqui e vou escurecer aqui, olha, um pouquinho, pegando da pontinha desse açúcar e trazendo, olha, quase na metade desse aqui, ó, peguei aqui no pedacinho e trouxe ele pra cá. É mínimo, mas ele é bem forte aqui. Com esse pincel sujo, eu vou também passar aqui, ó, um pouquinho, tá? Mínimo. Nessa parte aqui, ele é um tomzinho um pouquinho mais. Estou com o pincel número 2, tá? Bem usadinho, que só, mas perfeito pra gente trabalhar aqui. Esta sombra vem... Aqui fica um pedacinho, veja, sem, e vou circular ao redor da sombra, da marca dessa alça que está aqui.
pego o clareador e vou trabalhar esse aqui, ó. Que é um cinza ali bem clarinho. Aqui no meio da alça. E acerto aqui. O mínimo da tinta preta, que quase nem dá pra ver, clareador, deixo ali, limpo num pano, porque eu vou, ó, fazer uma sombra pequenininha aqui ao redor desse pezinho dela. E sigo aqui também, veja, ó. Marcando mais o reflexo dessa alça, tá? Olha, não deixo aqui, eu espalho. E vou fazer aqui também. Continuo aqui com o pincel número 2. Vou pegar esse pingo aqui da tintinha preta que eu deixei, vou sujar aqui, bem encostadinho na xícara, é mais sombreado também, tá? Não pego mais tinta, apenas eu vou pegar tinta branca, que é uma aguinha quase, e vou trabalhar sobre esse pingo de cinza que eu passei aqui, tá? Olha, já venho espalhando. Sujo na tinta branca, sujo nesse restinho. E vamos trabalhando aqui ao redor desse açuquinha. Sujo na tinta branca, sujo nesse restinho e vou trabalhando aqui também. A misturinha pura, sem a tinta branca, que já está quase branquinho. E veja que ficou o mínimo aqui, né? Com esse tom bem mais forte, tá? Aqui de trás eu tenho que fazer com um pincel ainda menor, tá? Porque realmente é pequeno, com esse zero da Condor. O açúcar é branco aqui em cima. Vou fazer ainda com esse pincel. Se tiver trama aí na sua pintura ainda sem tinta, que pode acontecer, você pega um pincel de cerda mais firme, que é para cobrir bem, tá? Aqui, como se você está assistindo o vídeo desde o começo, você vai ver que eu fiz uma base. Aqui é branquinho, aqui também. É porque eu estou, gente, sem o zero de cabo amarelo. Então, eu estou usando esse aqui. Minha filha que compra pra mim, mas a gente não está encontrando aqui na minha cidade esse pincel zero da Condor de cabo amarelo. É o que eu gosto. Então, esse aqui eu vou quebrando o galho com ele, tá? Nesse aqui é só no de cima. Mais clarinho. Venho aqui com, olha só, o tanto disso aqui. Agora sim misturo nessa, olha. Limpo no pano. Porque esse ladinho aqui é bem sombreado, afinal ele tá do lado, tá escondido, tá? Pouquinho só, mais pouquinho do clareador. E vou acertar aqui, vou ter que voltar com o pincel de contorno aqui, na verdade, porque é muito pequenininho isso aqui.
Aqui é bem sombreado. Aqui também. Foi. Peguei demais essa misturinha da tinta preta com a tinta branca, né? Com essa sujeirinha que ficou aqui, eu vou acertar aqui também. Escurecendo um pouquinho esta sombra. Tá vendo? Essas cores aqui mais claras que eu passei no comecinho, eu agora venho com um pouquinho da tinta branca, molho no clareador, olha. Aqui. Não emendo, tá? Nessa aqui. Me aproximando dessa branquinha que eu passei primeiro, mas eu não vou emendar também, tá? Vou trazendo ela pra cá, molho no clareador, molho na tinta branca e venho trabalhando ela assim, veja. Deixando um pedacinho sim e outro não, tá? Pego aqui bem perto da tinta preta, clareador, né? Olha. Pego mais na parte aqui, encostando quase na tinta preta, quase, tá? Acerto aqui também. Não trago até aqui nessa parte de baixo. Vou deixar aqui tudo descansar. Aqui já está no ponto que eu preciso. Voltei com a tinta, ou melhor, estou voltando com as duas tintas, que é para você ver que, tá vendo? Uma está do jeito que veio da loja. Agita bem, tá? Antes de usar. E essa aqui é a ralinha que eu estava trabalhando aqui. Eu vou pegar um pouquinho dessa tinta. Vou botar aqui. Eu não vou pegar clareador, eu vou pegar um pouquinho dessa bem diluída, que é para me ajudar aqui, tá vendo? Olha, não ficar tão grossa, né? Porque ela tá do jeito que veio da loja. Então, misturo. E agora eu vou trabalhar sobre esta que eu passei. Espalhando bem a tinta, um pouquinho do diluído com um pouquinho do sem diluir. Agora nós vamos dar aqui uma vida, né, na nossa pintura. Quando eu passo por aqui, eu passo mais na borda, porque eu ainda acerto esse café, tá? Então veja que eu trabalho com o ladinho dele, sem danificar a minha pintura, tá? E sem muita tinta, gente, aqui não pode muita tinta, tá? Aqui é tudo bem, bem calculado, para não ficar tinta demais. Se ficar tinta demais, com certeza o tecido fica duro quando seca, tá? E não queremos isso, né? Para o nosso trabalho, né? Aonde acontecer de dar uma borradinha, eu venho e arrumo depois. Afinal, eu não estou com pressa, espero que você também não. Porque isso aqui precisa de muita calma, muita paciência, gostar do que está fazendo. Agora, sem pegar tinta, eu venho sobre esse cinza, sem pegar tinta nenhuma, é o pincel mesmo sujinho, tá? Vou aproveitando aqui, ó, restinho de tinta do pincel, tá? Um pouquinho mais da tinta branca sem diluir. Eu espero que você queira fazer, tá? A pinturinha muito gostosa, gente, de fazer essa aqui. É pequena, é um desenho pequeno, muito detalhe, mas é legal a gente aprender um pouquinho de cada coisa, tá? Faço a mesma coisa, olha, com esse pincel eu já venho circulando aqui ao redor da xícara e vou trabalhar isso aqui, ó.
avanço o mínimo para cima desse cinza, clareando um pouquinho. Deixando aqui a parte da sombra. É, lindinha, senão fica muita tinta, tá, lindinha? Daqui a pouco você já vai pintar também, né? De tanto que você me vê pintando. É gostoso, faz que você vai gostar, lindinha. É. Aqui, apesar de ter mais sombra, mas é bem clarinho também na lateral aqui, ó. Tá? E vou fazendo assim, olha, com o pincel, trazendo ele aqui pra dentro. Tudo mínimo de tinta. Toda essa beirinha aqui, depois eu vou contornar com o pincel de contorno e a tinta branca. Vou clareando um pouquinho aqui. E vou agora espalhando essa tinta sobre esse cinza. Vou fazer isso aqui, ó. Tudo como eu fiz na xícara, faço aqui também. Na hora de passar sobre o cinza, praticamente esse pincel flutua na minha mão. Olha, apesar de ser sombreado, mas essa beirinha aqui é bem branquinha. Agora eu já tiro aqui, ó, o excesso no meu pano e vou varrendo com esse pincel para dentro do pires, deixando a bordinha dele bem clarinha, mas o cinza eu não tiro todo, tá? Vou varrer essa tinta para dentro do pires, como eu fiz ali na lateralzinha. Um pouquinho dessa tinta sem diluir, vou sujar nessa que já está o mínimo misturada, limpo aqui e vou fazer aqui, olha, bem uma marquinha, tá? Não é definido isso aqui não, gente, olha, tá? Isso aqui não tem definição não, mas ela pegou aqui, eu tô respeitando, tá? Aqui também, ela vem aqui. Ela passa por aqui, aqui fica meio malucadinho, não tem marca, tá? Então, é assim, a gente faz, a gente olha, observa, repara, vê como está, pra gente não botar tinta demais aqui. Agora eu vou lavar o pincel, secar e vou trabalhar aqui, olha, dando uma clareada nesse cinza, com apenas o pincel lavado e seco. Cuidado para não trazer água para aqui, tá? Com uma tinta marrom, eu vou trabalhar com essa tinta marrom e clareador. E vou preencher todo esse pedacinho que eu passei a tinta branca com a tinta marrom, tá? Aqui eu só vou deixar a tinta preta, daqui até aqui nesse cantinho. Passo até mesmo sobre essa tinta branca. Na hora de passar sobre essa tinta branca, levanta um pouquinho a mão, como se você deixasse o pincel passando suavemente, delicadamente, flutuando, tá? Com o pincel em pé, eu venho aqui, ó. Apenas isso. Ela vai secar sobre o marrom, ficando uma sombra. Tem um pedacinho, lembra que eu disse que aqui tem um pedacinho com a tinta branca, tá sem tinta nenhuma, que esse é o mínimo. Na direção dela, eu faço aqui também, olha, pode ser com esse pincel, porque esse aqui é mais larguinho, tá? Então, ela vai secar junto com esse marrom, ficando apenas uma coisinha muito bonitinha. Cores que eu usei aqui, eu vou repetir essas cores aqui,
caso você queira. Se achar que já está bom, beleza. Onde eu passei siena, eu passo siena. Onde eu passei o amarelo ouro, eu passo amarelo ouro. Se você não quiser passar amarelo ouro, vem apenas clareando com o pincel, com a tinta, ocre ouro não, amarelo canário, apenas na parte aqui, ó, mais iluminada, tá? Um pouquinho de clareador, porque ele vai ficar muito longo, aqui é tudo refeito, na verdade, tá? Refiz essa tinta aqui, olha, passei o mínimo do amarelo ouro e depois o mínimo do amarelo canário. Eu não passei mais siena, tá? Com a primeira mão que eu passei ainda, tá? Não vou mexer também, porque tá bem pintadinho, não tem trama sem pintar. Mas esse sépia aqui, eu achei legal trazer pra você ver, porque eu passei o sépia misturadinho com o siena da primeira vez. Agora eu vou passar o sépia puro, que eu preciso dar aqui, ó, um tom sobre tom com essas tintas que eu passei agora do suposto dourado e com a tinta preta que está aqui também, tá? Então eu pensei, não, essa aqui é legal eu mostrar, né, pra você, tá? Vou acertando aqui. O marronzinho que eu passei, eu vou deixando, não mexo, tá? Então, o sépia é mesmo aqui, onde eu estou fazendo agora. Vou reavivar essa tinta preta aqui, daqui até aonde ela para, que é aqui, tá? Vou pegar um pouquinho do clareador, vou diluir bem esse restinho que ficou aqui, vou limpar no pano, porque aqui eu faço uma sombra. Ela tem uma sombra aqui embaixo, eu quase que esqueço. Meu Deus do céu, olha, pincel sujo. Esse é o número 2 também, usadinho. E eu vou separar essa tinta marrom desse terra queimada que é o que está na mesa, né? É uma sombra mesmo aqui, tá? Pouquinho, ela se estende o mínimo para cá, viro o pincel e vou só aproveitar o que está no pincel. Mas aqui ficou muito fraquinho, é um pouquinho mais sombreado isso aqui, por isso eu volto com o mínimo da pincel assim, viro, vou aproveitando esse pincel aqui sujinho e com as faixinhas do pincel vou trazendo para cá. A tinta preta, ela vem, vou acertar aqui, ó, ela vem aqui, um pouquinho mais, cuidado para não botar tinta demais, gente. Esses pequenos detalhes a gente deixa mesmo para fazer no finalzinho, tá? Olha, é uma beirinha pequena que fica aqui, porque eu contorno com a tinta branca, tá? Com o terra queimada, deixo aqui também, olha. Venho sobre, antes que seque. Calma, Dagmarzinha, não pode borrar. Ó. Antes que seque tudo aqui. Certo aqui também. Lavo o pincel. É uma sujeirinha, gente, do marrom. Vou botar aqui só pra você ver, tá? Olha, é nada mesmo, é nada, tá? Limpo, deixo todo ali, limpo no pano, porque, olha só. Sobre esse marrom, tá? Da tinta sem diluir, porque eu acerto aqui, antes que esse marrom seque, que é para secar com uma corzinha bonitinha, porque
a espuma do café não é tão branquinha, né? Ela fica meio que furta-cor, né? Vai secando, ela vai tomando forma da cor, tá? Ó. Se quiser aumentar, fazer um pouquinho mais, se achar que tem pouco, aumente. Aqui perto do café que está caindo, sempre fica mais, né, concentrada as bolinhas que cai, elas se juntam. E que eu já tinha feito no comecinho, né, apagou, gente, também, né, com a tinta escura por cima. Olha, passo e espalho, passo e espalho. Esse pincel de cerda longa eu vou contornando aqui. Já assim eu vou contornar esta alça até aqui em cima. Depois venho contornando aqui dentro também com a tinta preta e esse pincel aqui. São as formas que a gente vai dando na pintura, tá? Aqui, ó. E isso eu não posso, né, esquecer de te mostrar, tá bom? Aqui também não pode esquecer de dar uma revivadinha nesses pingos amarelinhos. Aqui eu estou com esse amarelo ouro aqui, tá? Porque ele fica meio que transparente quando o café tá caindo, então dá uma corzinha pra gente. Como aqui é cor forte, eu venho fazendo, tá vendo? Olha, mínimos detalhes com o amarelo ouro. Se você quiser um pouquinho mais claro, você pode fazer com, ó, o canário também sobre, tá? Porque que tudo faz parte do contexto, gente, da minha pintura e o que eu vejo ali, tá bom? Ela vai secar, eu vou contornar toda com a tinta branca, misturadinha da diluída com a sem diluir, tá bom? Contorno aqui, contorno aqui, contorno aqui, contorno aqui, aonde estiver a branca que eu passei, eu vou contornar, tá? E vou, como é detalhe repetido, vou fazer aqui, estou deixando a alça bem pro finalzinho, tá bom? Com esse pincel de contorno, esse pedacinho que ficou aqui, eu passo o mínimo do siena, clareador. Aqui eu passo um pouquinho do siena, aqui um pouquinho do siena, amarelo ouro, um mínimo do amarelo ouro, lavo o pincel e seco, amarelo canário, bem pouquinho, aqui também, canário aqui, por cima do siena, eu venho com o sépia. Lembra que eu disse que ia ter bastante sépia aqui, né? Nesse comecinho aqui, pouquinho do sépia. Aqui um pouquinho do sépia, onde tem o siena é o sépia, tá? Veja que aqui está ficando, olha, um pedacinho sem tinta, porque eu venho aqui com uma tinta branca, amarelo canário,
amarelo, opa, é aqui, ó, canário com uma sujeirinha mesmo, um pinguinho, tá? Da tinta branca aqui nesse pedacinho, ó. E um pinguinho aqui. Lavo o pincel. Com o seta eu vou acertar aqui. Com o seta eu acerto aqui. Tinta branca. Pincel filetinho. Eu faço aqui, ó. Opa, vou limpar até um pouquinho, é pouquíssimo mesmo, ó. Um aqui. Venho aqui. E sai daqui. Aqui. E ela vai ser toda contornada com a tinta sépia, tá? Aqui eu não vou botar tinta preta. Vou contornar apenas com o sépia, tanto aqui na parte de fora, quanto na parte de dentro, tá? Vou só acertar aqui, do canário, olha. Eu vou contornar aqui a colherinha com a tinta preta. E já volto. Com o sépia, vou dar uma sujeirinha aqui, aumentando um pouquinho essa sombra, tá? Aqui. Aqui. E trago um pouquinho pra cá. Assim como aqui. É o mínimo, tá? Aí vai secar. Vai sumir um pouquinho desse amarelo que eu passei, você vem e dá uma reavivadinha, se você achar que precisa, tá? Pode fazer aqui, tá bom? Eu avancei um pouquinho, eu acrescentei, me distraí e acrescentei essa alça. Mas o problema é que ela pega um pedaço, tá vendo? Desse suporte, da base desse suporte, e um pedacinho da mesa. Como é uma parte aqui, tá vendo? Um cantinho, então eu pensei agora, nesse momento, graças ao meu bom Deus, assim, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou passar o terra queimada aqui, deixando o pedaço da alça que eu panhei, mas eu contorno esta alça com um pouquinho do sépia, é o mínimo, gente, porque ali pra mim parece um cinza, mas não tem sentido eu botar cinza na alça dessa xícara. Então eu vou fazer aqui com o sépia bem ralinho, tá? Eu enraleci mesmo aqui com o clareador. Contorno para destacar a minha alcinha, né? Ou melhor, da xícara. Ela vem até aqui embaixo mesmo. Encostadinho na sombra. E eu tô ponhando nada ali, né? Porque eu tô pegando no que já secou, mole. Ela vem até aqui.
só um pouquinho mais de clareador e o sépia. E contorno na parte de dentro também. E vou trazer esse contorno até aqui, que realmente é o contorno da alça, tá? Olha, contorno, separo. E aqui, como fica esse pedacinho sem, eu vou preencher agora com o terra queimada, né? Porque a mesa está com terra queimada. Então, veja que vai me ajudar aqui na minha confusão, tá? Um, dois, três. Com o terra queimada e clareador, esse pincel aqui bem pequenininho, eu vou arrumar aqui a minha bagunça, tá? E vou arrumar aqui. Aqui faz parte, tá? Da alça mesmo. E depois que ela secar, aí eu vou arrumar aqui esse pedacinho da mesa que faz parte, né? E aqui eu resolvo o problema. Pode ver que aqui tem um pedacinho do pires, tem um pedacinho tem o pires e tem um pedacinho da base do suporte. Aqui fica sendo a mesma coisa. Por quê? Agora eu venho com um pouquinho da tinta branca. O mínimo da tinta branca com esse pincelzinho, gente. A gente precisa arrumar a bagunça que a gente faz, né, em nossas pinturas, tá? E com pouca tinta mesmo, eu venho, olha só. Não precisa deixar aqui embaixo tão escuro. Ficou confuso? Não, porque a alça está aqui, olha, separadinha, olha, contornadinha. E aproveito essa tinta branca ainda para acertar aqui, ó, o pires, tá? Que vem até aqui no cantinho. Deixo secar. Quando estiver seca, aí você vem e acerta um pouquinho mais aqui, olha, com a tinta branca, tá? Só que essa tinta branca tem que se igualar aqui, olha, ela vem daqui e se une aqui, porque é um pires. Continua aqui os dois juntinhos, tá bom? Olha, eu vou acertar aqui. Hora de acabamento é a hora da gente acertar mesmo, tá? E é um pires, né? Não pode ficar torto. Com esse pincel ainda aqui, o 2 que eu estou trabalhando da Condo, que a seda já é bem usadinha. Pingo o pinguinho da tinta branca, da ralinha, tá? Com o mínimo aqui, ó, da tinta preta, veja aqui, ó, é o mínimo mesmo, tá? Vou limpar no paninho, porque eu vou acertar aqui, nesse cantinho, e pego o pincel e venho aqui, olha,
pouquinho só mais, acerto esse cantinho que é bem sombreado e veja que eu venho, tá vendo, ó, camuflando, né, um pouquinho essa tinta branca aqui, tá? Que ela é clarinha, mas não é 100% branca, tá? Olha, a sombra, o cantinho é bem escurinho. Aqui é bem escurinho, tá bom? Então, gente, agora é a hora dos acertos e a gente vem acertando. Agora eu vou arrumando aqui a mesa e você faz isso. Termina a sua pintura, vem arrumando, conserta um negocinho aqui, conserta um negocinho ali, que é pra ela ficar bem bonitinha, tá? E assim vai ficando a minha pintura pronta. No finalzinho, a gente sempre faz uma revisão, tá? Olha, se vê se falta alguma coisa, se tem alguma coisa tortinha. Daqui a pouco eu venho verificando isso, tá? Bem, eu espero que você assista o vídeo, assista o primeiro para você se encontrar melhor nesse segundo. Ficou um pouquinho longo, mas é por causa do detalhe, né? Tem muito detalhe e a gente precisa fazer esses detalhes. Essa manchinha aqui é uma fumacinha, tentei também jogar uma fumacinha aqui. É fácil, tá? Você pega uma brochinha, põe na tinta branca depois de tudo seco e vem fazendo assim, olha, com o pincel, tá? Fica muito fácil. Vai secar, se você quiser reavivar, tudo beleza. Se você achar que vai ficar bom, também tranquilo, deixa como está, tá? Mas normalmente a gente sempre passa uma segunda demão, pouca tinta, porque já está sobre outra. Esse pano não é para secar louça, ele é para enfeitar a copa, tá? Então a gente abusa um pouquinho mais aqui na tinta. Aí secou, ficou muito apagadinho, você vem com a tinta, vem assim, olha, trabalhando, rebolando com o pincel, um lugarzinho mais, um lugarzinho menos, achei uma graça isso aqui, tá? Aqui esse reflexo, apesar de ter essa cor na alça, mas não tem, tá? Aqui é branquinho mesmo. Bem, gente, espero que vocês gostem, tá? Se não gostar das cores, pode mudar, bota a cor aí que mais te agrada, tá bom? Né, lindinha? Desculpem. Se você gostar, dê o seu like, compartilhe, divida com alguém, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.